Olá, amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso discipulado. Essa é a aula 53. Iremos produzir conteúdo até a aula 60. Você que já chegou até aqui, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua persistência, pela sua constância. Tenho certeza que se você está ouvindo esse vídeo já, sendo ele o número 53 das aulas, você já foi muito edificado pelas reflexões, pelas meditações, e eu quero hoje trazer para você mais uma coisa para você observar dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, dentro das suas relações pessoais, as suas decisões, como você vai interpretar e lidar com as coisas que vão vir para a sua vida. Então, já no começo eu quero trazer para você uma experiência, para você entender aí a introdução e o objetivo desse falar desse tema. Quando eu tinha aproximadamente 22 anos, eu me lembro que eu fui me matricular no curso de gestão em hotelaria, Eu saí do curso de turismo no último ano e entrei no curso de hotelaria, somando aí 5 anos de turismo e hotelaria. E eu lembro que eu comprei um livro chamado 48 Leis do Poder, do autor Robert Greene. Eu li esse livro, achei muito interessante, achei que eu poderia me utilizar daquele conteúdo por causa principalmente dos meus ideais de vida, de como eu interpretava o mundo, de como eu achava que eu iria vencer no mundo e eu poderia ser bem sucedido me utilizando daqueles ensinos. Não utilizei, não fiz nada do que eu planejei, Acho que se você ouviu os vídeos aqui até agora, você sabe a minha trajetória até chegar até aqui, E nos últimos anos aí, nos últimos 4 anos, eu tenho observado algumas coisas, até que o meu filho comprou esse livro e chegou aqui na nossa biblioteca. E eu comecei a dar uma olhada novamente e comecei a lembrar coisas que eu já sabia, porque eu já havia lido. E eu já tinha, mesmo que eu não era convertido, em algum momento da minha vida, eu entendi que aquilo não era algo que eu deveria utilizar para o meu benefício, Cada pessoa tem o seu caráter, tem os seus princípios, seus valores, aquilo que a pessoa julga certo e errado, Nós vivemos num mundo de relativismo, as pessoas dizem que as coisas são relativas, mas quando nós nos convertemos, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, ele é o Espírito da verdade, e o Espírito da verdade não tem comunhão com a mentira, não tem comunhão com o engano, não tem comunhão com a dissimulação. Hoje, agora, eu curso a faculdade de bacharel em Relações Internacionais, estou no último ano, agora em novembro eu me formo, e a gente lê sobre ciências políticas, sobre diplomacia. Terminei agora de escrever um livro sobre diplomacia e o Evangelho, como a fé cristã afeta a geopolítica e a diplomacia mundial. Fui obrigado a colocar coisas no livro que eu não penso igual, que eu não concordo. Não fiz um livro segundo o meu olhar, mas eu fiz um livro segundo como as coisas funcionam, como as instituições cristãs atuam, como as ONGs atuam, como as instituições do Estado funcionam, a ONU, instituições evangélicas trabalhando junto com o governo, em situações de calamidade, situações de guerra, de assistência humanitária e os princípios e valores cristãos. Então, uma boa parte, talvez 70% do livro, não é o que eu, Leonardo, acredito que seja a verdade absoluta, segundo a palavra de Deus. Mas o objetivo de escrever esse livro é para que as pessoas compreendam como que os princípios e valores cristãos atuam na sociedade e também aonde eles podem ser introduzidos dentro dos organismos internacionais para que o mundo, de certa forma, possa ser um pouco melhor, Mas, lendo esse livro com 22 anos, eu fiz faculdade de turismo, hotelaria, medicina veterinária e agora eu vou terminar de bacharel em relações internacionais. Hotelaria eu me formei, veterinária eu abandonei, eu cancelei minha matrícula no último semestre, são 10 semestres, 5 anos. Eu cancelei por decisão de que eu não queria seguir como profissão a veterinária e
então eu vou me formar agora. Eu tenho uma quantidade de conteúdo, de leitura e produção de material muito grande justamente por isso. Eu sempre lidei, né, toda a minha vida com ensino universitário, aprendendo, lendo e me envolvido com isso. Não sabia porquê, né? Entre vitórias e fracassos, vitórias e derrotas, todo o conteúdo que eu pude absorver me fez entender muitas coisas. Quando eu converti, eu acreditava do fundo do meu coração, quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a desejar uma transformação para o meu caráter, para a minha mudança de mente, para a forma como eu enxergava o mundo, como eu enxergava a humanidade, os princípios e valores, aquilo que eu queria ser transformado na minha vida. Eu acreditava do fundo do meu coração que a maior parte, pelo menos, da liderança cristã do Brasil e do mundo era verdadeiramente pura, era genuinamente desejosa da verdade e que eles realmente buscavam a verdade como única motivação da sua vocação e da sua disposição de liderar, mesmo dentro das limitações humanas e das nossas fraquezas e vulnerabilidades. Mas eu acreditava nisso. E eu me lembro que num período que eu já estava morando em Pernambuco e eu fazia parte de um ministério, de uma igreja, de uma instituição, em uma determinada reunião eu lidei com essas circunstâncias de manipulação, de mentira, de aquilo que disse e não me disse que falou, depois disse que não falou, e eu vi toda aquela movimentação dissimulada e de manipulação. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa, né? Eu disse assim, eu pensava que eu nunca mais iria ver esse tipo de coisa, porque da onde eu vim, do contexto que eu vivia, isso era normal. As pessoas têm suas empresas, elas são funcionárias, elas têm os seus sonhos, as suas expectativas, e elas se apropriam de princípios e valores distorcidos para chegar naquilo que elas querem. E isso é normal para um contexto de um mundo relativizado, onde o certo e errado não está pautado numa verdade absoluta, que nós cremos em Jesus Cristo. Mas eu não esperava encontrar isso em pessoas que eu tinha colocado toda a minha expectativa de que me conduzisse a uma verdade que transformasse a minha vida e que nós pudéssemos viver num ambiente diferente, uma organização que realmente conduzisse as pessoas para esse lugar de verdade. Foi minha primeira frustração e ao mesmo tempo eu sabia o que eu estava vendo, né? Então durante todo esse tempo, eu lembro que a minha esposa falava, né, minha filha comentava, você é muito puro, você é muito inocente, você não pode agir assim com as pessoas, você precisa ser mais ligado, ser mais malicioso. E na verdade, existe uma coisa que as pessoas precisam compreender sobre o ser humano, né? O fato de você saber com o que você está lidando não muda a sua natureza. Eu vou dar um exemplo. Se você está andando pela rua e você percebe que alguém que está passando ali do outro lado da rua, essa pessoa ali é um assaltante, ela está com a intenção de te roubar, certo? Ó, o sol aqui, está até bonito o pôr do sol agora. Essa pessoa está com a intenção de te assaltar, certo? O fato dela estar com a intenção de te assaltar e você saber que ela quer te assaltar, faz com que você mude a sua natureza e se torne também um assaltante para você lidar com aquela pessoa. É a mesma discussão que existe hoje do porte de armas, né? Eu sou a favor do porte de arma. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui por causa do ângulo do sol. Aqui ficou melhor. Então, eu sou a favor do porte de armas, né? O fato de eu ser a favor não me fez ter uma arma, até por causa de todo o procedimento e processo necessário para ter uma arma. Mas o fato de eu ter uma arma não me torna um criminoso. Se eu fizer todo o procedimento dentro da lei e eu puder ter o porte e eu tiver uma arma na minha casa, o fato de eu ter a arma para me defender de um crime, de um criminoso, de uma pessoa mal intencionada, não me torna um criminoso. Então o fato de você conhecer e perceber a dissimulação nas pessoas, a mentira na pessoa, a má intenção, a má fé, não faz de você também um dissimulador, ou um manipulador, ou um mentiroso.
E é isso que poucas pessoas entendem. Então, o fato de eu lidar com isso por todo esse tempo, muitas vezes não sabendo como reagir, por muitos anos eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções, né? Aprender a lidar com as minhas limitações de domínio próprio, por exemplo, né? O que as pessoas chamam hoje de inteligência emocional, foi algo que eu nunca lidei bem com isso durante a minha vida, e eu acredito que agora eu venho sendo aperfeiçoado pelo Espírito, porque uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, aos poucos, a gente vem sendo transformado pelo Espírito Santo, a gente vem sendo aperfeiçoado, e a gente vai sabendo como melhor lidar com isso. O fato de eu nunca ter tido uma boa habilidade emocional de lidar com essas situações, muitas vezes me fez tomar atitudes radicais com pessoas que agem dessa forma, é aquele princípio de que quem se altera perde a razão. As pessoas se apropriam muito disso. Principalmente os dissimuladores, os manipuladores, eles fazem com que você perca o seu domínio das suas emoções. Você entra em dúvida se aquilo que você está falando é realmente aquilo, justamente por causa que o dissimulador e o manipulador, geralmente ele é frio. Então ele se comporta de uma forma onde ele puxa a aparência de que a verdade e a razão está com ele, justamente por não se alterar nas suas emoções, na forma de falar e na forma de lidar com o problema. Tudo isso a gente tem consciência. Desde os meus 22 anos eu li aquele livro, eu tinha uma capacidade de compreender o que estava escrito, eu entendi o que estava escrito, não decorei, o livro é muito grosso, a gente tem ele aqui, ele não está aqui agora porque meu filho está fazendo umas anotações para mim. E aí o que acontece é que eu vivi isso no meio dos cristãos. Não acho problemático lidar com pessoas que não estejam na liderança e se comportem dessa maneira e se apropriem desses princípios das sombras, princípios ocultos, porque aquilo que tem naquele livro ali, a pessoa que se apropria daquilo para viver, ela está em trevas, ela não está na luz. Por mais que ela diga que aquilo é algo para ela se sobressair no trabalho, ou ela alcançar a liderança, ou ela se aperfeiçoar em excelência naquilo que ela quer exercer, aquilo é sombra, é treva. Então qualquer cristão que se aproprie daqueles princípios, você está assistindo, você é curioso, tem gente que fala, você vai falar do livro, as pessoas vão comprar. A pessoa que ela tem a tendência para o mal, não é esconder a verdade dela que vai fazer ela deixar de procurar o que é trevas, porque trevas é o que tem dentro de nós, ou é treva ou é luz. Se eu tenho trevas, eu vou buscar esse conhecimento, eu vou buscar compreender o que está escrito ali para usar em meu favor, e vou dissimular e vou mentir, mas não foi o livro que me transformou. Aquilo já estava no meu coração, o livro só me deu uma sistemática de aplicação. Inclusive tem pessoas que fazem tudo o que está no livro sem nunca ter lido o livro, porque é da deformação do caráter dela, inclusive a influência espiritual das trevas, que ajuda ela a agir dessa forma. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque você que está assistindo provavelmente a aula 53, você entendeu que você é vocacionado, que você é chamado para um propósito. E além de, principalmente, né, na sua vocação, você vai precisar pelo menos de 90% das suas avaliações sobre essas situações, você vai precisar de um discernimento espiritual que vem de Deus, é um dom de Deus, é dado por Deus, não é você que tem, mas os outros 10% você pode se apropriar de um conhecimento e uma observação analítica. Então, depois disso, eu conheci outras pessoas e eu identificava, não lei por lei, 48 leis são um livro, né? Não lei por lei, mas eu identificava os princípios e os fundamentos de manipulação, de controle, de ilusão, né? Depois eu comecei quando eu comecei a comprar livros de política por causa da faculdade que eu comecei, antes mesmo de eu começar a faculdade eu comprei livros, eu já comecei a ter interesse por entender certas coisas, e eu comecei a ver que esses princípios eles são reais, são aplicáveis e eles são eficientes.
eles funcionam. Inclusive tem um livro agora, minha próxima aquisição, eu vou comprar eles ainda esse mês, que o nome é Ponerologia do Poder. Não, é Ponerologia, Psicopatas do Poder. É um livro também que fala sobre essa questão de uma grande parcela da humanidade aí, não a maioria, mas uma boa, né, uma boa fatia. Eles têm psicopatia e o psicopata, ele tem a tendência ou a facilidade de alcançar posições de poder justamente por causa do seu caráter, que é suscetível à dissimulação, à frieza, ao calculismo, a não se importar com os sentimentos dos outros, a não se importar em quebrar princípios. Se você for ler também o livro de Maquiavel, O Príncipe, você vai ver os princípios aí do poder. Então, o que acontece é que hoje em dia as pessoas, elas encaram, vou corrigir, não as pessoas, uma fatia, uma pequena parcela, uma média das pessoas, porque não é tudo que a gente fala aqui, não é generalismo, né? Mas uma boa parcela das pessoas, elas têm frustrações, elas têm experiências negativas durante a sua criação, passou por um problema na sua casa, por um abuso emocional, por um abuso de pais, de mãe, hoje em dia, né, narcisismo, passou por experiências de vergonha, traumáticas, sofrimento na sua infância, ou não conseguiram ser bem-sucedidos naquilo que planejaram para suas vidas, em termos de profissão, frustrações com relacionamentos, namorado, casamento, traição, todo esse tipo de coisa. E as pessoas ficam procurando um meio de superar isso, de alcançar uma forma do mundo recebê-las de braços abertos. É como se fosse assim, olha, quando eu vejo um cara no Instagram, que ele tem 1,5 milhão de seguidores, todo mundo admira aquela pessoa, todo mundo quer ser como ela, ele tem dinheiro é acesso. Então o cara tem carro bom, o cara pode ir onde ele quiser, ir no restaurante que ele quiser, ele viaja, e ele posta ali toda a parte boa da vida dele. E as pessoas veem isso, e elas desejam isso porque elas se sentem de alguma forma reprovadas dentro delas, rejeitadas às vezes, como que fora da realidade do mundo, e elas procuram de alguma forma alcançar essas posições, porque dessa forma elas acreditam que elas vão ser aceitas pelas pessoas, que as pessoas vão aceitá-las, que as pessoas vão desejá-las, né, vão aprová-las. Mas na maior parte, né, das pessoas que têm oportunidade aí de entender as questões emocionais, elas vão descobrir no futuro que essa questão de aceitação é o que está dentro de nós. Não tem a ver com o mundo. Você pode ter um grupo social de 10 pessoas e você se sentir muito mais aprovado do que talvez uma pessoa que está num grupo social de 100 pessoas. E independente se essas pessoas te admiram, te respeitam ou não, você vai sentir a realidade daquilo que está construído dentro de você. Então, se você se sente alguém amado, por exemplo, eu fiz uns videozinhos, né, que está no meu Instagram. Se você se sente amado por Deus, automaticamente a opinião das pessoas ela se torna irrelevante. Mas se você se sente reprovado, você precisa se alimentar da aprovação das pessoas. Então você vai precisar a todo momento que alguém esteja lá curtindo seus vídeos, falando bem de você, ou elogiando, ou te admirando, ou de alguma forma você vai precisar desse alimento. E quando esse alimento faltar, você vai se sentir mal, você vai se sentir incapaz, inadequado. Por mais que você se apresente como alguém aparentemente resolvido, você vai ter uma angústia interna porque está faltando aquele alimento de aprovação que vem das pessoas. Então, muitas das nossas buscas têm a ver com isso. Eu compreendo muito bem essas coisas, desde novo. Eu sempre lutei com as minhas emoções, eu lutei com a depressão, eu lutei com a ansiedade, eu lutei com a síndrome do pânico, eu lutei com os sentimentos de rejeição, de reprovação. E eu falo sobre isso com muita facilidade, não porque eu estou dizendo para você que eu sou 100% livre disso e agora eu não tenho isso mais, eu sou um cara completamente resolvido. Isso é mentira. A verdade é que você vence dia após dia porque você vai descobrindo em Cristo que você é amado. E cada vez que você descobre que você é amado,
aquele versículo que diz, o amor lança fora todo medo, né? Então você vai descobrindo que você é amado, você vai perdendo essa dependência. Infelizmente, tem pessoas que me conheceram, por exemplo, há 10 anos atrás, e a gente não se falou mais, e porque essas pessoas vivem num evangelho de plástico, né, que é somente uma doutrina e não uma realidade de vida, elas acreditam que eu sou a mesma pessoa que elas conheceram há 10 anos atrás. Então é como se fosse assim, vou dar um exemplo, tá? Se hoje você chegasse para uma pessoa que conviveu comigo em 2011, 12, 13 e falasse, você conhece o Léo? Não, eu conheço o Léo. E o Léo? Ela ia fazer ela ia apresentar como ela me viu naquele momento. Então uma pessoa completamente lidando com crises, né, de inconstância emocional, uma pessoa cheia de incertezas, uma pessoa ferida, magoada. Essa pessoa que conviveu comigo nesses primeiros anos aí da minha conversão, provavelmente ela viu isso. Só que eu me dediquei através do Evangelho a conhecer Jesus porque eu sabia das minas limitações e deformidades e o quanto aquilo era pesado para mim, o quanto era pesado eu carregar aquilo. Então não precisou de ninguém falar para mim, você precisa... Não, eu não queria viver daquela forma. E eu entrei numa jornada, de primeiro autoconhecimento para saber o que é que estava errado em mim e depois conhecer aquele que poderia me mudar, que poderia mudar essa realidade. Então hoje eu sei o que é graça, eu não conheço a profundidade porque a graça é infinita, mas eu sei o que é graça porque diariamente eu vejo a operação dela na minha vida. As coisas que eram impossíveis para mim por causa das minhas limitações, hoje elas são possíveis porque elas entraram num terreno de equilíbrio. E isso me permite ter constância nas coisas que eu acredito, nas coisas que eu faço e nas minhas decisões. Eu tenho clareza porque eu não sou mais refém das minhas emoções, dos meus sentimentos. E é isso que nós precisamos alcançar. Então, às vezes eu converso, graças a Deus, a gente começou com as nossas salas de discipulado, começou com 1 sala, 3 salas, 7 salas, 10 salas, e agora a gente está com 12 salas e sempre assim, termina 2. Antes de terminar, na outra semana já tem mais 2 que completa. Por que eu falo, graças a Deus, essa minha felicidade? Porque eu posso compartilhar com as pessoas daquilo que Deus fez na minha vida e junto com a palavra, com a Bíblia, a gente pode trazer conhecimento que vai realmente trazer libertação para essas pessoas e amadurecimento. É um discipulado, é uma mentoria para pessoas que querem realmente viver o Evangelho. Não para pessoas que querem abrir uma igreja e fazer um empreendimento cristão. Como eu tô te dizendo aqui. Além do fato de já, quando eu tinha 22 anos, eu ter lido aquele livro. É um livro que ele é completo. Se você quiser ver uma boa parcela dos comportamentos maliciosos do ser humano, intencionais, esse livro você pode ler, mas eu li outros livros também que falam sobre isso. Esse que eu vou comprar também é um livro muito profundo nessas questões, porque já vai para o lado da psicopatia, né, e de outros transtornos mentais bem pesados. E eu também, nessa época de estudar, eu tive as minhas experiências com pessoas, experiências com o meu comportamento, as minhas reações, a ação e as reações das pessoas. Mesmo quando eu não tinha um certo equilíbrio sobre as minhas reações, eu tinha uma compreensão sobre a ação das pessoas. E eu fui percebendo que quando a minha ótica ela vai sendo transformada de acordo com o quanto eu vou me sentindo mais amado por Deus. Então, atitudes de pessoas que geravam muito desconforto ou dor em mim há anos atrás, hoje ou não geram mais dor ou geram uma dor muito pequena. E isso faz parte do nosso crescimento e aperfeiçoamento no amor de Deus. Quando as pessoas dizem, você precisa entender o perdão ele é só um reflexo do amor, porque quem se sente amado, perdoa. Se você não consegue perdoar, é porque você não se sente amado. Mas eu não me sinto que eu fui perdoado por Deus. E o perdão de Deus é a manifestação dele, de amor que foi revelado em Cristo. Ele revelou Cristo para nós como uma demonstração do quanto ele nos ama. Por isso que em João 3,16 diz, ele nos amou
Ele amou o mundo de tal forma. Ele amou, não diz assim, ele perdoou o mundo. Ele diz, ele amou o mundo. A questão do perdão é você aceitar esse amor. Você aceita o amor de Cristo, consequentemente você se enche dele. Se você se enche dele, você transborda. E o que é transbordar? É você também estar disposto naquilo em que você enfrenta na sua vida, de você compreender a situação de tudo aquilo que aconteceu e você perdoar. Então tudo isso que eu estou trazendo para vocês é porque você vai precisar de entender isso. Você vai ter pessoas ao seu redor que por muito tempo você vai enxergar elas fazendo isso. Tem pessoas, a minha família está de testemunha do que eu estou falando aqui. Eles falavam assim, Leonardo, Léo, fulano, olha o que ele está fazendo. Olha isso que ele está fazendo, ele está mentindo, ele está te enganando, ele está isso, ele está aquilo. E eles são testemunhas e a minha resposta era assim, não, deixa, espera, vamos ver, vamos fazer, vamos acreditar. O Evangelho me mudou, o Evangelho pode mudar ele. Não, vou dar mais um tempo. Até eu tive várias histórias dessa, que a minha esposa pode confirmar, que chegou um momento que eu falei assim, ó, agora acabou. Então eu cheguei para minha esposa e falei, ó, aquilo lá que você falou, você tinha razão. Em algumas vezes eu te contestei, disse que não era bem assim. Você, na maior parte das vezes, tinha razão. Mas eu não tinha segurança e convicção que era o tempo de eu cortar aquela pessoa. Eu achava que eu tinha que ouvir mais, falar mais com ela, conviver mais e que era possível que a nossa relação, o Espírito Santo fizesse alguma coisa através disso. Mas quando chega o tempo, simplesmente você tem que chegar e tomar decisões para a sua vida. As pessoas usam os contextos bíblicos distorcidos. Houve um tempo que Abraão chegou para Ló e disse, escolhe o seu lado, só que nós não vamos mais junto. E ele escolheu o que... Ele revelou, você vai conhecer as pessoas nesses momentos. E é isso que você precisa aprender para você saber até quando ir com as pessoas e como ir com as pessoas. Então, Abraão, quando ele disse para Ló escolher, e Ló escolheu, a escolha de Ló revelou quem era Ló. Entende? Ló era sobrinho. Na questão, Abraão levou ele para abençoá-lo. Mas na hora dele escolher, porque aos olhos naturais, aonde Ló escolheu era melhor. E Abraão ficou com o pior. Mas aos olhos naturais. Depois você vê a continuação da história, você vê que Ló escolheu o pior. Só que Ló revelou quem ele era pela escolha. Então muitas vezes você vai conviver com pessoas e você vai descobrir que é o tempo de você, como se fosse uma encruzilhada, né? Fazer assim. Você vai descobrir que é o tempo justamente nas escolhas e nas decisões. Porque vão ter momentos que são decisivos. Então você vai chegar, um dia você vai escolher uma esposa, uma pessoa que está assistindo aqui, um homem que é solteiro. O dia que você escolher sua esposa, você está se separando dos seus pais. Porque a Bíblia diz que quando você casar, agora a sua família é sua esposa. Então tem decisões na nossa vida que muitos eles tentam ao máximo não entrar naquilo, não tomar decisões, porque eles não querem lidar com a renúncia ou do que aquilo vai levar ao fim das coisas. Então se você hoje encontrou sua namorada, o dia que você falar para ela assim, quer casar comigo, você já sabe que você está assumindo um compromisso em primeiro lugar. Você não é mais, a sua família não é mais, são seus pais. Agora você é o cabeça, 100% da responsabilidade agora dessa relação é sua. Não tem mais aquele negócio dos meus pais, mas é meu pai, minha mãe, não sei o que e tal. Não, agora é você. Você e Deus cuidando de uma família que é a sua esposa, e se vocês tiverem filhos. E aí é uma responsabilidade que a pessoa tem que tomar. E ela muitas vezes não entende. Quando você está num ministério, por exemplo, Pai na Fé, cada vez que eu vou meditando nessa palavra, eu vou entendendo isso para a minha vida. Hoje eu não vou pregar mais para ninguém, porque eu sou um apóstolo, porque eu sou Pai na Fé, porque eu não sou nada, eu sou um filho de Deus. As pessoas que elas buscam a verdade, elas vão encontrar a verdade. O Evangelho é para eu viver. Eu aprendo todo dia na Bíblia, na palavra, para eu viver. E a conclusão que eu cheguei, principalmente, ela se confirmou. Eu ouvindo uma ministração do meu pastor,
O Hans Peter, essa semana, ele postou uma ministração falando sobre a paternidade bíblica, né? E ele fala o seguinte: olha, você se torna pai quando você formou um pai. Ele fala de Paulo. Por que Paulo falou de Timóteo? Porque Timóteo ali já era Timóteo já estava na plenitude da vocação dele trabalhando em Efésios. Por isso que ele fala, meu filho. Paulo não chamou de filho um novo convertido que entrou lá para a congregação. Então, quando a gente é muito imaturo, e todos nós passamos por imaturidade, o problema é que alguns não saem da maturidade. Quando nós somos imaturos, nós queremos alimentar o nosso ego. Então, por exemplo, eu começo uma congregação hoje, e aí as pessoas começam a vir congregar, eu quero ensinar a paternidade, já passei por isso, já fiz isso. Você quer que todo mundo entenda a paternidade, porque você quer alimentar o seu ego com aquele povo ali dizendo que você é pai deles, que você é filho dele, que eles são seus filhos na fé. Mas quando você amadurece, você não preocupa com essas coisas. Primeiro que você entende que o pastor é Jesus, você é um pastor, vamos dizer assim, substituto, porque você está trabalhando ali cuidando das ovelhas de Jesus, não são suas. E a paternidade, você é pai de alguém que se tornou pai. Se aquele cara não é maduro, né, se ele não tem maturidade para exercer a paternidade ou para assumir a vocação dele na plenitude, esse princípio ele não é muito importante para você lidar com isso, sabe? Ele não deixa de ser apenas uma imaturidade do nosso ego. Então a gente quer que ficar com esse negócio, quem é seu pai na fé? Meu filho não sei da onde, eu tenho um monte de filho lá não sei aonde, sabe? Isso é pura vaidade, mas faz parte dos processos da nossa vida enquanto a gente é imaturo. É normal a gente ser criança, só não pode ser criança para sempre. É normal a gente ser jovem, só não pode ser jovem para sempre. A gente tem que se tornar adulto e a gente tem que começar a enxergar. Se você perguntar para mim hoje quantos filhos na fé eu tenho, provavelmente eu não sei te responder com clareza, porque isso é um processo em formação. São pessoas que ainda estão se descobrindo. A pessoa que ela se torna um filho na fé de verdade, ela não segue quem você é como pessoa. Ela segue o Cristo revelado em você. O negócio dela é com Cristo. E por ser com Cristo, o molde dela ser Cristo e não você, ela tem esse entendimento de que ela é um pai na fé para você e que você é um pai na fé para ela, na verdade. E aquilo é um sentimento do coração, não é algo que não é uma doutrina, não é algo que eu vou pregar e vou ensinar e as pessoas vão ter que entender para se tornar meus filhos. Isso é parte da jornada de fé. Então você vê muita naturalidade, hoje eu entendo com revelação no meu coração, quando Paulo fala de Tito e de Timóteo como verdadeiros filhos na fé. Esses são aqueles ao qual se reproduziu o Cristo, porque quando Paulo orava e ele falava que sentia dores de parto para formar Cristo na igreja de Corinto, Timóteo não era de Corinto, mas Timóteo é o exemplo de alguém em que funcionou, em que essa dor de parto deu fruto. Formou-se Cristo nele. Então, reproduziu-se o fruto na vida dele através da minha. Então, ele é um filho na fé. Do contrário, ou são pessoas, discípulos de Jesus que a gente apacenta e cuida, ou são pessoas imaturas que de repente têm um comportamento de admiração, que se torna uma bajulação, mas também é normal, porque depende do nível que você anda. Se você anda na carne, na alma, a alma é o nível da bajulação, é uma admiração que você quer se expressar com emoções. Na carne, ainda é a questão da idolatria. A pessoa que ela está com idolatria é carne. A idolatria, ela pode, quando ela é liberta da idolatria, ela ainda passa por um período de admiração e bajulação por causa da alma. Mas quando é no espírito, aí entra esse processo que eu te falei. Formar Cristo através do espírito. Formar Cristo na pessoa. Então, se você compreende essas coisas, você vai começar a lidar com situações, né? Depois eu fui para um outro ministério. Tudo que eu estou falando aqui, né? Eu conversei hoje com a minha esposa sobre a gente lembrando a nossa trajetória e eu lembro que eu falava, olha, tinha coisas que realmente eu não conseguia enxergar, eu fiquei um pouco embriagado nas minhas razões, porque no meu coração eu vivi os três momentos. Eu sei o que é isso, eu posso te falar. Eu vivi a idolatria na carne, né?
aonde você olha para a pessoa como se ela fosse perfeita e você nega, você tem um sentimento de negação pelo que está errado. Então você coloca uma perfeição na pessoa. Depois eu saí disso, eu fui para bajulação, que é uma admiração. Você começa a ver que nem tudo é do jeito que você acreditava que era, mas você continua com uma admiração, e aí você quer agradar aquela pessoa. Por que você quer agradar ela? Porque a aceitação dela alimenta esse vazio que às vezes alguns de nós temos de rejeição ou de baixa estima. Então quando você, por exemplo, se você tem uma admiração por esse pastor, por esse pai na fé, e ele retribui essa admiração, você se alimenta disso, porque você precisa de quem te aprove, porque você não se sente aprovado, você se sente rejeitado, você precisa de alguém que te aceite, e aí você usa da bajulação para conquistar daquela pessoa uma aceitação, uma aprovação. Eu vivi isso, até que eu entendi que a paternidade do Espírito, ela é a formação de Cristo em nós. Aí foi quando eu acredito que eu fui liberto do quê? Liberto da minha alma e da minha carne. E eu comecei a ver no Espírito. Então o que foi construído nessa minha relação de paternidade foi construído aquilo que Cristo disse para os discípulos. Se você não abrir mão da própria vida, você não tem como receber a minha vida. A vida de Cristo, ela está no Espírito. Ela não está na carne nem na alma. Então, se você não mortificar as obras da carne e você não colocar sua alma sujeita à governabilidade do Espírito, você não vai conhecer o caráter de Cristo. Você não vai saber o que é isso. Você vai ver pessoas falando como nosso discipulado, discipulado de caráter de Cristo. Você não vai entender. Tem gente que acha que o meu discipulado de caráter de Cristo é eu tentando fazer as pessoas fazer a coisa certa, segundo o que eu entendo que é certo. Não. Discipulado de caráter de Cristo é compreender isso que eu estou te falando, que o Espírito Santo forja o caráter de Cristo em você quando a sua carne é mortificada e as suas emoções que estão na alma, a sua razão, ela é sujeita ao governo do Espírito. E aí Cristo é revelado em você. E quando ele é revelado, ele começa a expressar o caráter dele através de sua vida. É isso que acontece. Então esse livro que eu falei no começo aqui é para mostrar para você que muitas vezes eu tinha que ir jejuar e orar porque eu não estava compreendendo o que estava acontecendo ao meu redor. Eu não sabia em que momento da minha vida eu estava, as minhas decisões eu não sabia o que decidia, eu não sabia se recuava, se avançava, e aí eu precisava parar tudo. Inclusive agora, o pastor amigo meu lá de Balneário tinha me chamado para fazer uma conferência lá, acho que agora em março, não lembro porque eu cancelei, pedi um tempo para ele. Estava aqui, a minha mãe estava aqui com a gente, eu estava precisando de meditar sobre algumas coisas, inclusive para que eu pudesse fazer um seminário lá na igreja dele. Eu queria estar bem centrado naquilo que eu acredito e naquilo que eu estou vivendo. E eu até falei com ele ontem da gente recomeçar essa programação aí de vida no Espírito lá na igreja dele. Então eu cancelei porque eu falei, não, preciso reorganizar de novo a minha rota e a minha bússola do que eu estou fazendo, com o que eu estou lidando. Porque em muitos momentos da nossa vida, processos que a gente vai passar, a gente vai lidar com Judas, com Malco, a gente vai lidar com Pedro, com João, para Cristo ser formado em nós. Com Ló. Quem é Ló? Ló é aquela pessoa que ela fica ali por muito tempo andando perto de você, nem sempre tão perto, mas perto de você, mas ela não absorve o que você quer passar para ela. Ela já tem as convicções dela. E no momento oportuno, aonde já foi cumprido o propósito para a sua vida, ela estando com você, ela vai escolher o oposto. Porque ela vai chegar em um momento, você pode ver isso em Abraão e Ló, quando Ló viu uma oportunidade de separação, porque os pastores deles estavam tendo problema, é como se tivesse ficado pequeno o território para eles, começaram a competir pelo gado ali, pelas coisas, e aí Abraão falou assim, pega o que você quiser, faz o que você quiser, vai para onde você quiser. E ele se decidiu naquilo que ele viu que era vantajoso para ele.
Judas, você vai ver outra condição. Ele via Jesus como alguém que iria resolver as expectativas ideológicas dele. E quando ele viu que Jesus não era esse cara que ia fazer e agir como ele esperava que Jesus agisse, Jesus não ia revolucionar as coisas do jeito que ele queria que fosse revolucionar. Jesus não ia entrar na questão política, Jesus não ia entrar na questão natural, Jesus não ia entrar na questão estrutural, Jesus não ia entrar na questão religiosa. Aí ele falou, ele se frustrou. Ele falou, pensei que Jesus era o cara que ia resolver as coisas. Jesus não vai resolver nada. Jesus não está resolvendo nada e não vai resolver nada. Então ele foi lá e vendeu Jesus no aspecto de que não serve para mim esse cara, não é o que eu esperava. Então, tudo isso a gente vai lidar com pessoas, mas nós também vamos ser esses personagens na vida de outros. Porque em alguns momentos nós vamos ser o Judas do cara, nós vamos ser o Ló. A diferença para nós, em termos de você acertar, porque sempre vai ter uma encruzilhada para você tomar uma decisão, é você escolher por Cristo. E quando você escolhe por Cristo, você está negando a realidade de que o benefício e a vantagem sempre é para você. Você vai falar, Senhor, seja feita a tua vontade. A encruzilhada sempre vai ser o Getsemane. Em qualquer circunstância, de qualquer processo que você estiver passando na sua vida, você vai chegar e falar assim, Senhor, eu sei que isso é duro, porque esses processos da nossa vida são decisões, vai doer, eu vou perder pessoas, eu vou perder aquilo que eu acreditei que era algo que era duradouro, eu achei que isso vinha do Senhor, eu achei que a realidade era essa, eu achei que isso ia dar certo, que eu ia me beneficiar, que eu ia prosperar em cima disso, mas eu estou percebendo que não é bem assim, então seja feita a sua vontade. Isso aí é você ir para a cruz. E muitas vezes essa decisão de ir para a cruz vai nos colocar numa posição também de benefício, de vantagem. Mas vai ser uma vantagem onde Deus te colocou naquela posição e você não usurpou ela de ninguém, muito menos usurpou ela dentro da vontade de Deus. Você não precisou de sacanear, você não precisou de usar aquilo que eu falei no livro lá, 48 Leis do Poder. Você não alcançou o poder de posição, de status ou de condição porque você dissimulou com as pessoas, você mentiu para elas, você usou a fragilidade emocional delas para colocar pessoas contra elas, você sujou a reputação dela. Eu estou falando coisa aqui que está escrito lá no livro, quem leu sabe, e eu sei quem leu pelos comportamentos e pelo que as pessoas me falam. Então, às vezes, você vai me ver tendo reações, quem convive comigo, porque, como eu te disse, o fruto que precisa ser muito aperfeiçoado na minha vida é o domínio próprio. Aos poucos, quem me conhece hoje sabe o quanto isso já evoluiu. Mas, às vezes, eu acabo deixando escapar, porque eu estou vendo a intenção da pessoa. A dissimulação, sabe? Ela fica fazendo aquele jogo, porque ela acredita que se ela fizer esse jogo dentro do contexto cristão, ela vai ter o mesmo benefício de ser bem-sucedido e levar vantagem como se ela estivesse no mundo. E não vai. Não vai porque quem governa o reino de Deus é Jesus. Jesus é a verdade. E quem atua dentro do corpo, ligando as pessoas e fazendo-se cumprir os propósitos, é o Espírito da verdade. A dissimulação, ela não funciona no reino de Deus. Se você ora em línguas, se você jejua, você vai discernir, Deus te dá discernimento. Se você não tiver o discernimento afiado, você pode começar a observar, principalmente olhando para a sua própria natureza, porque a natureza antiga que a gente tinha antes de nascer de novo, ela é perversa. E se você tiver coragem de confrontá-la, você vai ver que você nunca foi bonzinho. Na verdade, você pode ter tido princípios. Eu fui uma pessoa que eu cresci com princípios, mas eu sei que não havia bondade em mim. Tanto que, quando você não é transformado por Jesus, você sempre age de acordo com aquilo que você vê, que no final das contas você se sente alimentado, nem que for pela sua justiça própria. Porque quando você faz sem ser pela fé, até o que você faz de bom, você está fazendo para se sentir justo. É como se você alimentasse um pouco de justiça própria quando você faz alguma coisa boa para alguém, sem ser pela fé. Pela fé, sempre quando você faz algo pela fé, você está negando a antiga natureza. Então, é assim, eu não vou dizer que em todo momento a gente sabe o que as pessoas estão fazendo. Não, isso seria prepotência, né?
A gente é enganado às vezes, a gente é iludido, a gente acredita em coisas e depois a gente vê que não era. A gente se frustra, se decepciona, diz que não tem expectativa, mas tem expectativa. Diz que não está nem aí, mas está sofrendo por dentro. Isso é normal, faz parte da nossa caminhada. Mas a gente também não pode ser muito tolo. A gente não pode ser aleatório, né? Você não pode ser uma pessoa que você cai em um buraco e depois você vai e cai no mesmo buraco de novo depois. Você tem que começar a ficar ligado. Porque custa caro, né, os nossos reveses. Quando você lida com pessoas maquiavélicas, pessoas perversas, você perdoa, você abençoa, quando está na sua casa, ore por elas. Mas muitas delas você não tem que conviver, porque aquilo ali vai ser sempre um estorvo para tudo que você está fazendo, para a sua vida, para a sua família, para as suas expectativas de ser usado por Deus, para manifestar a verdade através de sua vida. Então você vai ter que ser prudente. Você não pode, a pureza não significa imprudência ou irresponsabilidade. A simplicidade não significa você ser tolo. A simplicidade é você olhar as coisas sem querer complicar aquelas coisas. A pureza é você enxergar com clareza a realidade e a tonalidade de cada coisa. Então, muitas vezes que a minha esposa falou, minha filha falou, meu filho falou, não, você não pode, você tem que, né, assim, eu sempre respondo assim, se eu fizer isso, eu vou estar sendo como ele. Então, a pessoa está mentindo para mim, está dissimulando, ela está falando para mim que tudo aquilo que eu falei para ela de coração aberto, ela vai guardar segredo, ela vai lá e fala daquilo que ela disse que... Tudo que ela fez revela quem ela é, e tudo que eu faço revela quem eu sou. Então, se a pessoa pega da minha fragilidade, da minha vulnerabilidade e usa isso em prol de levar uma vantagem sobre mim, ou ela dissimula ser minha amiga ou meu amigo, dissimula estar comigo nas mesmas intenções, e ela faz outras coisas, ela só vai estar revelando a todo momento quem ela é. E eu vou estar revelando quem eu sou naquilo que eu faço. Eu saí lá do ministério que eu fazia parte porque eu tenho minhas discordâncias e tem coisas que aconteceram justamente baseado nisso que eu estou falando. Com algumas pessoas, não com todas. Você não pode julgar todo um ministério, uma igreja, porque 2, 3 pessoas fizeram uma coisa errada com você. Eu não faço isso. Só que quando eu saí, eu pensei da seguinte forma. Eu tenho minha opinião, eu tenho minha convicção, mas não é meu papel fazer disso agora uma bandeira de ou eu me tornar uma vítima ou eu querer sujar a reputação de ninguém. Quem é muito próximo a mim sabe a minha opinião sobre as coisas. Mas daí você, como eu vejo hoje, sinceramente, eu não acho que isso é proveitoso. Eu não acho que é proveitoso para quem quer andar na fé. Você fazer vídeos hoje expondo, né, como está sendo exposto aí essas coisas desses ministérios. Tem coisas que a gente já sabe que era assim, mas é aquela coisa, Deus é juiz, Ele vai cuidar e muita gente que não está enganado, está lá por causa dos benefícios. E aí, cada um que se posicione para cuidar de si próprio, cuida da sua vida, né? Cuida da minha vida, porque quando eu não concordo, quando eu vejo que alguém está de má fé comigo, eu viro as costas e sigo o meu caminho. Agora eu vou fazer um vídeo, o nome tal, fulano de tal, eu estava na casa dele tal dia, e ele fez isso, fez talvez uma roda aqui com a minha família, ou com alguém que seja muito próximo meu, ou que eu acredite que seja realmente meu amigo, eu posso até falar, nossa, aquele dia, cara, eu passei uma situação, me frustrou muito, e posso até detalhar ali uma situação que eu vivi, porque eu estou contando da minha experiência. Mas daí você fazer um vídeo público, citando nomes de pessoas, expondo situações privadas e tudo, não sei, eu acho que isso é um pouco exagerado, eu acho que vai um pouco além daquilo que Jesus nos chamou para fazer. Porque quando você tem, eu vejo alguns pregadores falando assim, mas eu tenho que pregar a verdade. Então, a verdade são os fundamentos. Prega os fundamentos. Por exemplo, eu falo aqui de dissimulação, eu falo de mentira, eu falo de um monte de coisa, do mau caráter, mas você tem que pegar isso e contrapor com a verdade, que é Jesus, o Espírito da verdade, com a palavra de Deus, e contrapor
esses princípios negativos das sombras, das trevas, porque a pessoa precisa entender o fundamento. Eu não preciso falar assim, o ciclano X falou isso, fez isso e ele fez isso, eu estava lá e eu tenho prova, eu vou mostrar e não sei o que, e o que vai acrescentar no aspecto da minha vida, achando que eu estou fazendo justiça, derrubando um ministério ou pessoas. Até porque, irmão, vamos ser bem sinceros, quando você tacar uma pedra mirando, né? Não, eu vou derrubar aquele cara porque ele está fazendo isso. Essa pedra vai voltar em você. Ela vai estar na Bíblia, à medida que se julgar será julgado, como assim como medir será medido, e também aquela dos porcos, não jogue pérola aos porcos, porque lá tem a ver com julgamento. Então uma hora vai vir para você essa pedra, não tem jeito. Você não precisa ser um negacionista, que você passou por uma situação de ultraje, né, que você foi ultrajado, você foi injustiçado, foi sacaneado, e você vai ignorar e dizer assim, não foi. Não é você ser louco, né, dessa forma, insano. Mas é você entender o seguinte, tá perdoado, não concordo com isso, vou seguir em frente no que eu acredito, e Deus é que é juiz, e Deus é que cuida da igreja dele, que cuida do corpo, é ele que vai dar jeito nisso aí. Em algumas situações, algumas pessoas que me procuraram, que vieram, mas você está amargurado porque você disse, não, irmão, eu não concordo, continuo não concordando. Eu estou de boa, eu estou vivendo a minha vida. Eu não concordo, eu acho errado, só que eu estou vivendo a minha vida. Eu não preciso falar, eu não preciso provar para você e eu não preciso ficar falando sobre isso. Só que eu não vou mudar de ideia. O fato de você perdoar, cara, eu te perdoo, eu entendo, não sei se foi má intenção ou boa intenção, está perdoado. Mas o fato de estar perdoado não significa que porque eu perdoei, agora eu estou dizendo que aquilo está certo. Entende? É questão de fundamento, questão de princípios e valores. E muitas vezes não são nem princípios e valores cristãos. São princípios e valores de vida. Cada um tem o seu. Tem pessoas que têm fundamentos que são da vida da pessoa. É a convicção dela de certo e errado. Eu tenho os meus. Tem coisas que eu não abro mão. E não significa que é o certo. Significa que é meu. É como eu acredito que eu devo viver. É como eu acredito que eu devo chegar ao final da minha vida. Uma consciência muito grande que eu tenho é de que se nós não morrermos, todos nós vamos ficar velhos. Quando você fica velho, por mais que você tenha dinheiro, você está muito velho e você não é uma pessoa que você preservou certos princípios com as pessoas, ou você vai ter que ter dinheiro para pagar as pessoas, ou você vai viver dependendo da misericórdia deles. Porque às vezes tem situações que até para você tomar um banho, ou para você ser cuidado, se você é um idoso, você cai no chão, quebra uma perna, ou você fica impossibilitado, qualquer situação, às vezes nem precisa ficar velho para ficar impossibilitado, você vai precisar de uma pessoa para pôr comida na sua boca. E você foi uma pessoa que você não considerou as pessoas como pessoas, você simplesmente achou que você era o centro, essas coisas vão custar muito caro. Essas coisas vão custar muito caro quando você precisar de alguém que você não tiver outra opção. Às vezes, para essa pessoa ter paciência de estar ali com você, trocar sua roupa, de pôr comida na sua boca, de te trazer um remédio na cama, porque você não consegue, buscar na geladeira ou no armário, o que for. E as pessoas não pensam sobre isso. Eu penso, sabe por que eu penso? Porque eu já lidei de servir pessoas. E eu servi pessoas incapacitadas. E eu pensei, se fosse eu, que eu tivesse que, além de precisar da pessoa, contar com a misericórdia dela, para ela não me humilhar diariamente, fazendo aquilo de mau gosto e olhando para mim como um estorvo. Parece que as pessoas não pensam nisso. Então, quando a gente é novo, a gente acha que é invencível, que a gente é muito inteligente. Às vezes eu falo com a minha esposa, e eu tenho meus momentos, talvez seja até meus momentos de soberba, e eu falo com a minha esposa, é triste, né? É duro você olhar uma pessoa tão limitada mentalmente, se fazendo de inteligente, achando que é esperta, tentando te ludibriar, vamos dizer assim. Aí vem o homem, né? Que é quando a minha consciência da mente de Cristo na hora fala, vaidade minha, é vaidade minha achar que eu sou superior. Mas muitas vezes eu vejo isso, a gente vê, é como você assim, não tem como negar, sabe? É muita pretensão e prepotência de algumas pessoas
É aquele negócio que o pessoal fala que é o provérbio da rua, né? Todo esperto acha que todo mundo é burro. O problema é que o esperto acha que só ele é esperto. Eu não sou esperto. Pelo contrário. Às vezes é o que eu falei sobre o livro. Eu tomei uma decisão sobre esse livro. Eu vou fazer tudo ao contrário. Tudo que o livro diz para fazer, eu faço o contrário. Então o livro fala para mentir, eu falo a verdade. O livro fala para você levar vantagem, eu levo prejuízo. Então eu não sou esperto. Mas a gente sabe quem é. A gente sabe quem é dissimulado. A gente sabe quem é mentiroso. Só que no meu chamado, na minha vocação, eu preciso acreditar até o fim que aquela pessoa vai mudar. Quantas vezes a minha esposa fala, né? Minha esposa, ela tem muita paciência com as mulheres que ela cuida. Eu tenho paciência com os homens que eu cuido. Só que eu e minha esposa somos muito assim. Por amor à pessoa, a gente não ludibria ela. Então é como se fosse assim, cara, isso aí que você está fazendo, isso é furada. Isso é furada. Ah, mas eu não penso assim. Às vezes eu vejo a minha esposa também falando com umas irmãs, eu falo assim, mas a pessoa está afundada no buraco, está com a água por aqui. E a pessoa ainda quer falar a razão dela. Mas é o ser humano, nós somos assim. Então a gente tem que ter paciência. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender o tempo das coisas. Em alguns momentos, você foi com essa pessoa, você vai ter que fazer assim, ó. Entende? Porque ela já escolheu o caminho dela. E você não vai poder ir com ela no caminho que ela escolheu. Se ela não escolheu ir no seu, o meu caminho não é o caminho de ser bem-sucedido. O meu caminho é o caminho da verdade, né? Eu me espelho em Jesus, porque ele é o modelo, mas eu vejo alguém que seguiu Jesus e ele não foi bem-sucedido. Eu não tenho o desejo de viver o que ele viveu, são épocas diferentes, pessoas diferentes, mas Paulo não é um homem que pode dizer que formou uma grande organização, que ele plantou grandes igrejas, e que ele foi um líder de um ministério, de uma organização gigantesca, e que ele foi aplaudido, honrado, e que Deus colocaram ele no pedestal, e que ele viveu as glórias da época dele. Não é verdade isso. Então, cada caso é um caso, cada país é um país, cada cultura é uma cultura, cada época das eras é diferente, mas esse modelo que algumas pessoas tentam plantar de ser bem-sucedido pela fé não é bíblico, não se encontra lá na Bíblia. Não adianta usar Salomão, porque se a gente for usar Salomão, a gente vai ter que entender que Salomão vivia aquilo, mas o reino todo existiam, né? Existia o rei, o conselheiro, o profeta, o sacerdote, e tinha o povão, e tinha os súditos. Não era todo mundo ali que era rei, porque Salomão é um tipo de Cristo, e Cristo só tem um. Então essa ideia de que se todo mundo for Salomão, como é que vai ser? Sabe? Então, a gente precisa entender o contexto do Novo Testamento, onde o Espírito Santo habita dentro de nós somos corpo de Cristo. Cada pessoa vai viver um contexto diferente, lugares diferentes, experiências diferentes, princípios iguais, porque a verdade absoluta é igual para todos. E a gente precisa entender. Então, você não tem como medir se a pessoa é bem-sucedida, a não ser pela verdade que ela vive. Porque se a gente for colocar que bem-sucedido é aquela pessoa que comprou uma mega casa, que a igreja dela cresceu, que está com 1000 membros. Então, irmão, o que tem por aí, talvez você não saiba, não vou ser o que eu vou falar, mas o que tem por aí quebra esse princípio também. Porque tem muita coisa que não é luz dando certo na Terra. Não só dentro do cristianismo, mas em outras religiões. Então tem muita coisa que é treva pura e está dando certo. E está crescendo, e está prosperando, e está enriquecendo, e está multiplicando, e está juntando gente, e está tendo sinais, e está tendo milagres, e está tendo maravilhas, e não é de Deus. Tem muita coisa. E como é que você vai saber o que é o que não é? Discernimento. Você vai ter que conhecer a verdade para saber o que é mentira. Não vai ser eu, não vai ser fulano nem ciclano que vai dizer para você o que é verdade e o que é mentira. É o próprio Espírito da verdade que vai revelar para você o que é verdade. Se você também tiver desejo pela verdade, porque o Espírito ele não se oferece, ele é desejado. O Espírito da verdade, você precisa desejar a verdade para que ele a revele para você. Então, se você que está assistindo aqui já leu esse livro, minha sugestão é que você faça tudo ao contrário. Se você quer ir para Cristo e não quer ir para o inferno. Se você não leu, não precisa ler, né? Ou essa história de que eu quero ler para ninguém me enganar, legal. Se você
entende que vai ser bom para você, mas uma coisa eu te falo, tem muita gente usando, tem muita gente que não está usando direito, acha que está usando, mas está fazendo mal feito. E tem gente que está usando muito bem feito e está dando certo, está funcionando. Mas eu quero chegar no fim da minha vida e falar o que Paulo disse, né? Guardei minha fé, combati o bom combate. Eu quero chegar no final e eu quero ouvir Jesus olhar para mim e ver a justificação dele, ele mesmo em mim informado. Esse é meu desejo. As outras coisas a gente vai enfrentando, sabe? Dificuldade, não concordo, inimizade, não sei o que, abandono, não sei o que. Todo esse tipo de coisa que faz parte da vida a gente vai enfrentar e passar rápido. Daqui a pouco a gente vai, às vezes nem chega aos 90 anos, tem gente que morre antes, morre novo. Eu quero morrer com, sei lá, uns 80 anos, tá bom, 85. Então, seja sábio. Temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tema ao Senhor. Não entra nessas furadas de se dar bem, sabe? De ficar bem na fita, porque isso aí pode te levar para o inferno. Deus abençoe vocês. Te convido aí a fazer a sala conosco. Tá cada vez ficando melhor, porque cada vez mais a gente vai entendendo mais coisas, conhecendo gente nova, aprende com as pessoas também as experiências de vida delas e formando aí uma rede de pessoas que estão no mesmo propósito aí de crescer na verdade, tá bom? Deus abençoe vocês.